Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao estudo sobre a reencarnação. Está sendo um trabalho muito rico, com muitas informações, baseado principalmente no Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos conversar sobre a encarnação nos diferentes mundos. Vamos começar a falar sobre isso, que vai iniciar na questão 172. Inicia nela. E aí vai ter várias questões que a gente vai fazer em mais de um vídeo. Então vamos esclarecer antes de começar a questão 172, vamos esclarecer um pouco o que é isso, encarnação em diferentes mundos. Nós aprendemos na doutrina que os planetas são destinados à reencarnação de espíritos. Os planetas, como a Terra é um planeta e temos o nosso sistema solar, nós sabemos que, devido às pesquisas científicas, principalmente vindas da NASA, que existe bilhões de planetas, né? Bilhões de galáxias, que o universo é uma dimensão inimaginável para a gente. E todos são destinados à evolução do espírito. Muitos estão em fase de formação, como foi a Terra, quando era uma bola de fogo, quando não tinha vegetação, ela passou por isso. Então muitos ainda estão assim, e esses mundos vão evoluindo. De forma que, de acordo a população de espíritos que reencarnam em cada mundo, ali vai ter uma vibração diferente, uma sintonia diferente, porque nós somos energia, então nós vibramos, e essa vibração vai se modificando ao longo da evolução do espírito. Então os espíritos, quando desencarnam de um planeta, de um mundo, ele pode retornar para esse mesmo planeta, ou ele pode ir para um já mais evoluído, de acordo com o que esse espírito já conquistou, de sabedoria e de amor. E ele pode reencarnar em planetas melhores. Pode também não acompanhar a evolução do planeta que está encarnado. Vamos tomar a Terra, que é o nosso planeta hoje. De acordo com a evolução da Terra, quando a moral aqui for melhorando, quando o amor ao próximo aqui for melhorando, e essa sintonia da Terra for mudando, se o espírito não acompanhar isso, se ele ficar atrasado nessa evolução, na próxima ele reencarna em mundos ainda mais primitivos, onde o aprendizado vai ser reiniciado, revisto, como quem vai para a recuperação na escola. A gente interpreta que quando Jesus disse há muitas moradas na casa de meu pai, ele estava se referindo a isso, mas que na época ele não podia falar claramente sobre isso. Então, feito esse preâmbulo, vamos começar aqui na questão 172, quando Kardec pergunta: as nossas diversas existências corporais se dão todas na Terra? Se verificam todas na Terra? Perguntando se todas as nossas reencarnações vão ser na Terra. E a resposta dos espíritos: não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Esclareceu que não são as primeiras nem as últimas, aqui, a reencarnação na Terra, que nós já reencarnamos em outros mundos, e esclareceu que aqui é uma das realidades mais materiais, no sentido material mesmo, das coisas físicas, e no sentido das nossas emoções, das nossas paixões, muito apegada ao que é material. Ou seja, nós somos ainda uma população de espíritos atrasados, que precisamos evoluir moral e intelectualmente para galgarmos aí mais evolução. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro,
ou pode ter muitas no mesmo globo? Aqui estamos já na 173. Então a pergunta aqui foi: a cada reencarnação eu já passo para um novo mundo ou eu posso voltar no mesmo globo? A resposta: pode viver muitas vezes no mesmo globo se não se adiantou o bastante para passar a um mundo superior. É o que eu tinha falado. Se a gente não evoluiu o suficiente para merecer um mundo melhor, sem doenças, sem guerras, sem violência, a gente volta para o mesmo planeta várias vezes. E aqui ainda dentro da mesma pergunta 173, podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? A gente pode voltar várias vezes aqui reencarnando na Terra? E a resposta é simples, com uma palavra só: certamente. Ainda na 173, podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Essa pergunta foi interessante. Ele falou que a gente pode voltar várias vezes para o planeta Terra, reencarnando. E agora ele pergunta assim: eu posso ir para outro, depois voltar para esse? Sem dúvida, é possível que já tenhais vividos algures e na Terra. Algures significa em outro lugar, em outro planeta. Você já pode ter vivido em outros planetas e na Terra também. Então deixou claro aí. Essa mudança de planeta que o espírito vai reencarnar vai depender da vibração em que ele está. Ele pode, já depois dessa, ir para um mundo superior, como eu disse, com a vida mais feliz, sem violências, sem desonestidade e com o amor já mais prevalecendo. Ou pode, não acompanhando a Terra, ir para um mundo ainda inferior. Não quer dizer que ele voltou atrás na evolução dele, não. A evolução não retrograda, não volta. Pode até se estagnar, mas não volta. O que aconteceu é que ele perdeu a sintonia com a Terra. Pode também visitar mundos, espíritos que não precisam reencarnar aqui, mas vêm em missão, vêm nos ajudar. Tem vários deles que a gente acredita que foi assim. O mais notável foi Jesus, que não estava aqui por compromissos de evolução, de provas e expiações, mas estava aqui em missão. Então ele pode vir sim reencarnar num planeta assim. 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Então é necessário mesmo ter que voltar na Terra? É necessário isso? Não. Quer dizer, não é necessário. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. É o que eu já tinha comentado. A gente pode vir para reencarnar num planeta pior, não porque retornou na sua evolução, retrogradou, não. É porque aquele planeta ainda abriga a sua evolução, porque existe uma diferença de faixa que cada planeta pode ter. E a Terra onde você estava evoluiu, você perdeu a sintonia, perdeu a possibilidade de entrar nessa atmosfera da Terra. Eu gosto de dar o exemplo do controle remoto da TV. Por que aquele controle tem a capacidade de mudar canal na TV, baixar o volume, aumentar o volume? Porque o sinal, a vibração que sai dele, está em sintonia com o receptor da TV. Então ele pode fazer isso. Se você trouxer um controle diferente, em que não está em sintonia com a TV, não vai acontecer nada. É assim que o espírito se direciona para certos mundos para reencarnar, porque a vibração dele tem que estar dentro da faixa de sintonia daquele planeta. Então vamos continuar aqui. 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Tem alguma vantagem que o espírito saia daqui, desencarne daqui, depois reencarne aqui? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. Aqui tem a ideia assim, o espírito
não precisa, né? Já tem mérito para outro planeta melhor. Aí ele pergunta, tem vantagem de eu voltar lá? Ele falou, vantagem nenhuma, porque você já aprendeu tudo que tinha que aprender com aquela egrégora, com aquela comunidade de espíritos, a possibilidade de aprendizado ali encerrou. Você tem que ir para um novo nível, como o aluno que muda de série. Mas a vantagem de você voltar aqui se for em missão, para ajudar, para ensinar, para dar exemplo. Então ele fala isso. Continuando na 175, não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Olha, eu já tive essa dúvida. Não quero reencarnar mais, não quero. Vou ficar lá na condição de desencarnado mais tempo, ou para sempre. Não seria mais feliz? Ele pergunta. Para que você vai reencarnar, passar por doenças, passar por violência, entrar na matéria, para quê? E ele pergunta se assim não seria mais feliz. A resposta é não, 2 vezes. Se estacionaria e o que se quer é caminhar para Deus. Você ficaria estagnado, não evoluiria. E chega um momento que o próprio espírito vai pedir, vai desejar muito reencarnar. Porque de acordo a sua consciência evolui, de acordo ele vai compreendendo os caminhos da felicidade, da paz, vai entendendo o que é certo e o que é errado, ele percebe os erros que cometeu e que está atrapalhando ele evoluir. E ele quer evoluir e para isso precisa reencarnar, reviver experiências, lidar com a necessidade de alimento, necessidade de água, necessidade de abrigo, de agasalho, e ele tem que trabalhar para isso. Tem que lidar, tem que viver em sociedade, tem que desenvolver a inteligência nesse contexto de necessidades materiais. E aí ele pede para reencarnar. E muitas vezes precisa reencarnar numa situação difícil, com alguma deficiência no corpo, ou em alguma comunidade, em alguma sociedade já ainda mais difícil de se conviver, porque é ali que está realmente a experiência que ele precisa passar. Então o espírito pede para continuar a reencarnação. Então vamos deixar aqui, paramos na 175. Você vê quanta coisa esclarecida da nossa realidade espiritual, quanta coisa esses espíritos já bem maduros, já mais sábios do que nós, trazem para a gente compreender como funciona. Que a gente não vai sair daqui nem para inferno nem para céu, que não existe um julgamento, que não existe punição, que existe um processo evolutivo. E a gente vem para cá para estudar, para entender e para passar por tratamentos. É isso que a gente vem fazer na reencarnação. Na próxima a gente retoma, que nosso Senhor Jesus abençoe essa vontade de entender que está em nós, que a gente esteja cada vez mais despertando esse olhar espiritual. Até o próximo.